Oi gente, aqui é a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre metas literárias, mas de um jeito um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Se você acompanha o canal já desde, sei lá, quando ele começou, desde o ano passado, não sei desde quando você acompanha o canal. Mas se você já acompanha o canal aí desde o ano passado, pelo menos, você sabe, você pode ter acompanhado esses vídeos que eu me cobrava muito, eu fazia muitas metas literárias, muitas metas de tipo assim, nesse ano eu vou ler, sei lá, 100 livros e eu preciso ler esses livros aqui dessa lista. Ano passado eu fiz o vídeo 22 livros para 2022 e aí chegou no final do ano e eu fui recapitular e percebi que foi um grande fracasso esse vídeo, aquele vídeo lá, porque eu acho que eu não li nem metade dos livros daquela lista. Eu fui ler outros livros e teve muitos livros daquela lista que eu desisti, que eu perdi completamente a vontade. Alguns eu até já passei pra frente, não tenho mais aqui. E em 2021 eu também tinha feito um vídeo parecido. Eu não lembro quantos livros eu tinha colocado na lista de 2021, mas eu lembro que eu tinha livros específicos para ler naquele ano e uma quantidade X, e eu ficava me cobrando ao longo do ano. E eu percebi que isso não funciona comigo. Eu sei que tem gente que faz isso e dá super certo, mas eu não sou uma dessas pessoas. Felizmente ou infelizmente, não sei dizer ainda. E aí esse ano eu resolvi pegar leve. Nos últimos vídeos do canal, no meio do ano passado pra frente, eu tive umas ressacas literárias bem pesadas, assim. Não tava conseguindo ler nada de jeito nenhum. E aí eu resolvi fazer diferente, então, esse ano. Já falei sobre isso em vários dos últimos vídeos aqui, sobre como eu vim mudando a minha percepção a respeito da leitura, a respeito do meio literário da internet, principalmente, aqui do Booktube, então, de toda uma cobrança que vem sendo gerada em diversos, assim, canais desse meio, e não só aqui no YouTube, mas isso foi papo pra outros vídeos aí, se você não viu, entra no canal aqui e vai assistir os outros vídeos, tá? Mas a questão principal eu não estou mais me cobrando, estou tentando não me cobrar mais. E eu estou lendo o que me dá vontade no tempo que eu quero. Não estou mais fazendo essa loucura de eu preciso ler tantos livros no mês, e esses livros, e acompanhar os lançamentos, e os livros hypados, e etc. Então, assim, por isso que esse ano eu resolvi fazer esse vídeo, que é respondendo a tag Metas Literárias, que foi criada pelo Paulo Hatz, do canal Livraria em Casa. E é uma tag que consiste em 11 perguntinhas que são... Algumas são mais gerais, assim, e mais sobre leitura do que, tipo... Eu não sei muito bem explicar, mas vocês vão ver ao longo do vídeo, caso você ainda não conheça essa tag aí. Enfim, eu vou responder aqui essa tag, tá? E aí, porque é algo, assim, mais despretensioso, sabe? Porque eu sei que eu gosto de assistir esse tipo de vídeo, e alguns de vocês aí, provavelmente, algumas pessoas que acompanham o canal, perguntaram se eu não ia fazer nenhum vídeo desse tipo nesse ano, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tá? Então eu espero que vocês gostem de assistir. Se você é novo aí no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. E também deixe o seu like nesse vídeo pra você ajudar no engajamento aqui. Então vamos começar com a pergunta número 1. Quantos livros você pretende ler? E ano passado foi o ano que eu menos li livros. Não vou falar na minha vida inteira, né? Logicamente, mas assim... Em muitos anos de leitura, foi o ano que eu menos li, por diversos motivos. Mas eu acho que um dos principais foi essa questão de me cobrar muito, e aí chega um momento que eu peguei ranço e eu não queria ler nada, e... Enfim. Então, eu li mais ou menos, eu não tenho certeza, mas foi um pouco mais de 30 livros apenas. Mas foram ótimas leituras. Eu li livros excelentes ano passado e fiquei muito feliz com as minhas leituras, mesmo tendo sido um número considerado baixo. Então, esse ano... Eu não tô pondo um número, assim, absurdo nem nada do tipo. Eu quero ler mais do que o ano passado, porque eu gostaria muito, muito, muito de conseguir ler todos os meses desse ano. Porque ano passado, como eu já disse, eu fiquei vários meses de ressaca literária, sem conseguir ler nada durante, sei lá, 4, 5 meses mais ou menos. Depois eu vou dar uma olhada no meu Scoob pra confirmar isso. Mas esse ano eu quero ler todos os meses. E aí, não me cobrar de tipo, todo mês eu preciso ler 10 livros, 5 livros. Mas como eu quero ler todos os meses, e eu conheço o meu ritmo de leitura, eu gostaria de, no final do ano, ter conseguido ler mais ou menos uns 50 livros. Se eu não conseguir, tá tudo bem. Mas eu tenho esse número porque eu quero ler mais do que o ano passado, que eu li um pouco mais de 30. E estou otimista para esse ano. Quero desencalhar muitos livros aqui da minha casa. E tem muitos livros ainda que eu não tenho, que eu ainda quero ler. Então acho que esse é um número tranquilo, assim, que não
não vou precisar de loucura nem nada do tipo. Pergunta de número 2. Uma continuação que você quer ler. Tem 2 continuações apenas. Olha só, pra esse ano. Assim, de livros que eu tava lendo ano passado. Ou ano retrasado. Meu Deus. Vamos pra essas, então. A primeira é Trono de Vidro, que eu comecei essa série, acho que em 2021, gente. No final de 2021, mais ou menos. Acho que foi isso. Enfim. O próximo livro que eu tenho pra ler é o volume 4, Rainha das Sombras. Já tenho aqui. Essa é uma edição que tem as páginas boas, apesar de sair pela Record, né? E a gente conhece como... São geralmente as páginas dos livros lançados por essa editora. Esse aqui tá numa paginação, assim, boa, o material das páginas mesmo. E eu quero muito ler esse livro porque eu tava curtindo bastante. Então eu já tinha lido os 3 primeiros e A Lâmina da Assassina, que é tipo um livro que fica ali antes do primeiro, no meio do primeiro pro segundo livro. Você pode ler ali, depende da sua preferência. Mas enfim, já li também. Então eu já li 4 livros de Trono de Vidro. E ainda faltam 4, eu acho. Acho que sim. Enfim, quero muito ler esse e dar continuação e pretendo concluir essa série, porque eu não sou uma pessoa que consigo ficar lendo paralelamente várias séries ao mesmo tempo. A minha mente se confunde e eu perco o interesse, geralmente, por alguma coisa. E pra não perder o interesse, eu quero muito concluir essa série no começo do ano, pra conseguir pegar outras séries grandonas que eu tenho em mente aí no resto do ano. E aí também eu quero muito ler o volume 2 e o 3 que vem depois de Cidade de Bronze. No caso é da trilogia da Eva Bed, da S.A. Chakraborty. Tava na minha meta pra ler antes do ano acabar, não deu certo porque não funciona com metas, tá vendo? Então tá aí pra ler esse ano. Eu vou reler o primeiro volume, que vai caber em outra pergunta aqui. E já tô dando spoiler. Oh, meu Deus. Enfim. E aí eu quero muito ler esse aqui, que é a continuação, Reino de Cobre. Vamos para a próxima, então. Pergunta de número 3. Um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? Tem muitos autores que eu quero ler pela primeira vez esse ano, mas eu decidi colocar aqui autores que eu quero ler vários livros deles e que eu sei que já tem muitos livros aí no mercado. E não autores que tem, tipo assim, um livro só desse autor que eu quero ler nesse ano. Deu pra entender? Espero que sim. Então, eu quero muito ler esse ano, finalmente, espero que aconteça. Mas é possível que não também, né? Porque tudo é possível. Mas gostaria muito de conseguir ler esse ano Brandon Sanderson. Ter o primeiro contato aí, finalmente, com esse autor tão grandioso, de fantasia, que é o gênero, um dos gêneros que eu mais gosto de ler. E que até hoje eu não li nada. Porque, assim, agora que ele está voltando a ser publicado aqui no Brasil mais intensamente. Eu sei que tem uma série que saía pela Aleph, você ainda encontra facilmente aí. É uma série de fantasia ou de ficção científica, não tenho certeza agora, mais jovem. E também tem uma série de fantasia mais jovem que sai pela Planeta, que é de Skyward. E quero ler esses livros também? Quero, mas não é por onde eu quero começar. Eu quero começar por O Caminho dos Reis, que saiu agora pela editora Trama. Agora sim, no final do ano passado, mais ou menos. E agora já tá prometido pra esse ano, saiu o volume 2 dessa série, que é Stormlight Archive, que é as guerras, os arquivos das guerras, das tempestades, algo assim. Quero muito ler, então, porque já tá prometido a continuação e já tá prometido um outro livro também pra sair esse ano. E o Brandon Sanderson tem aí milhares de livros já publicados e ele não para de escrever, ele é foda. Então, assim, quero muito, muito começar a ler os livros desse autor. E eu também quero muito ler Carlos Ruiz Zafón, que eu nunca li até hoje. Eu morro de vontade. É um autor que, assim, nos deixou recentemente aí, eu acho que faz uns 2 anos que ele faleceu. Mas ele deixou uma obra muito maravilhosa que aparentemente é unânime, assim. Todo mundo ama os livros dele. Eu quero muito ler esse ano A Sombra do Vento. E, assim, é uma série, né, de livros. Mas se eu ler A Sombra do Vento esse ano, eu já fico feliz. E aí depois eu vou lendo os outros livros dele. E tem vários outros autores que ao longo do ano provavelmente eu vou ler um primeiro livro deles e vou conhecer e vou amar, como aconteceu ano passado, como costuma acontecer todo ano. Espero que aconteça esse ano novamente. Mas esses são os 2 principais que eu quero muito ler. Agora a pergunta de número 4 é: um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele e qual livro? Então, essa é uma pergunta que me fez pensar em 2 vertentes de respostas. A primeira é autores que eu sempre leio e só quero ler mais esse ano. E autores que eu amo muito, mas
tô há muito tempo sem ler e ano passado eu não li nenhum livro e isso me deixou pistola. Então, assim, tem autores que eu julgo e que eu digo que são meus favoritos, mas eu passei um ano inteiro sem ler um livro sequer desses autores. Então, fiquei indignada e esse ano eu preciso corrigir esse erro. Estou falando aqui de Jorge Amado, nosso querido autor brasileiro. Estou falando aqui de José Saramago, querido autor português aí. Estou falando aqui de Dostoiévski, querido autor russo. E tem outros autores, logicamente, mas esses são os meus favoritos que eu não li um livro sequer ano passado. E eu fiquei muito chateada porque eu gosto demais. Sempre que eu tô lendo algum livro desses autores, eu fico completamente imersa, e encantada e emocionada. Enfim, vira favorito. E eu não sei porque que eu não li nenhum livro deles ano passado. Esse ano eu preciso corrigir isso, tá? Não sei ainda com qual livro exatamente de cada autor, mas isso vai acontecendo no desenrolar do ano aqui. E aí, autores que eu sempre leio, mas quero ler mais esse ano. Preciso ler mais livros do King, porque o projeto tá muito empacado no canal. Se você não sabe ainda, se você não conhece o canal, eu tenho um projeto onde eu leio os livros do Stephen King em ordem cronológica. E o Stephen King não para de escrever e de lançar livros. E se eu continuar nesse ritmo que eu tô, eu nunca vou alcançar. Então, assim, esse ano eu preciso ler mais. Ano passado, se eu não me engano, eu li só 4 livros dele. E a minha meta era ler um livro por mês. Então, assim, muito atrasada. Esse ano vou ler mais livros do Stephen King também. E também quero ler mais livros da Octavia Butler. Assim, agora autores que já leio, né? Quero ler mais livros da Octavia Butler. Já estou aqui com um livro dela que é Despertar, o primeiro livro da trilogia Não consigo. Xenogênese. Se esse ano eu também eu conseguir ler só essa trilogia completa, já tô feliz, tá? Já basta pra mim. E gostaria muito também de ler mais livros da N.K. Jemisin, que é autora de nada mais, nada menos, um dos meus livros favoritos da vida inteira, para todo sempre, A Quinta Estação, que eu não canso de recomendar aqui. E essas duas autoras são incríveis, né? Maravilhosas. E já tem um número considerável de livros delas publicados aqui no Brasil. E não para. Esse ano tem mais promessas e de outras séries e tal. Então, assim, definitivamente esse ano eu preciso ler mais dessas duas autoras também. Dá pra ver aí, se você não percebeu até agora, que eu não consigo limitar o meu número de palavras aqui, nem de livros. E provavelmente esse vídeo vai ficar gigantesco. Vocês que lutem, tá? Próxima pergunta é número 5. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2022? Então, essa é uma pergunta que depende muito dos caminhos que a minha vida vai tomar esse ano. Eu não sei ainda se eu vou continuar aqui na minha cidade ou não esse ano. Eu não sei se eu vou continuar fazendo cursinho, se eu vou entrar na faculdade. Espero que eu entre na faculdade. Se eu entrar na faculdade, eu sei que o meu ritmo de leitura não vai ter como ser o mesmo, obviamente. Mas esse ano eu gostaria muito de ler mais clássicos, porque ano passado acho que eu não li nenhum clássico assim da literatura mundial, que é o que eu adoro ler. E eu tinha até começado um projeto aqui no canal, mas tá pausado porque não estou lendo clássicos. Então, esse ano tem alguns clássicos aí que eu preciso ler, que já tem aqui em casa. E tem tantos outros clássicos assim que eu preciso ler, tanto da literatura internacional quanto nacional. Ano passado eu acho que eu só li clássicos nacionais, se eu não estou enganada. E esse ano eu gostaria muito de mudar isso, mas eu também gostaria muito de me desafiar. Será que isso conta como um desafio? Espero que sim. Não me cobrar nas leituras. Eu só quero ler e viver feliz da vida com os meus livrinhos, sabe? E poder continuar dando atenção devida e merecida aqui pro canal. Então, esse é o meu único desafio, não pausar o canal, assim, conseguir manter o canal rolando independente do que aconteça. Espero que eu consiga, mas é meio difícil, mas enfim. Pergunta de número 6. Um calhamaço que você pretende ler? Essa aqui eu coloquei um livro, mas assim, por quê? Eu sei que tem pessoas que consideram livros como calhamaços a partir de números diferentes de páginas. Eu não sou essa pessoa. Eu leio tranquilamente e assim, não faço muita distinção entre um livro de 200 páginas ou de 500, ou 600. Eu consigo ler tranquilamente se eu tiver focada e interessada na história. Então, pra mim, um calhamaço mesmo é tipo, ano passado eu li It a Coisa, que é um livraço de mais de 1000 páginas, gigantesco, que assim, meu Deus do céu, demorei mais de um mês pra ler aquele livro. Então, dos livros que eu tenho aqui em casa, só falta um calhamação. Não posso dizer isso. Tem um só, super calhamaço, que eu considero aí como calhamaço mesmo, que eu quero ler esse ano. Não sei se vai ser possível.
E mais uma vez, mais uma vez tô prometendo esse livro. Será que esse ano vai? Não sei, mas se ele não for, eu espero que eu consiga pelo menos substituí-lo por alguém à altura dele, tá? Estou falando, meu Deus, será que estou falando de Guerra e Paz, do Tolstói. Esse box tá aqui já faz o quê? Uns 2 anos? Meu Deus do céu, que vergonha. Eu preciso ler esse ano, tá? Preciso pelo menos começar, preciso, assim, ver se eu vou entrar na vibe, se é pra mim ou não. Preciso muito ler Guerra e Paz esse ano, quero muito ler. E vai ficar aqui como resposta para o número 6 dessa tag. Ler Guerra e Paz esse ano, por favor. Meu Deus do céu, que eu consiga. Espero que sim. Se não, devo ler outros calhamaços aí, tá? Tem outros, como eu disse, se eu ler Brandon Sanderson, tem uns calhamação aí. Tem outros autores também. Enfim, vamos lá. Pergunta de número 7. Livros nacionais para ler. Eu só peguei um que eu tenho aqui em casa e eu preciso ler esse ano, porque não tem desculpa, sabe? Pra não ler ele. Que é O Mar Morto, do Jorge Amado. Tá de cabeça pra baixo. O Mar Morto, do Jorge Amado. Tá até no plástico ainda esse livro. Eu preciso muito ler. Eu adoro Jorge Amado, como eu disse, é um dos meus autores favoritos. Ano passado eu não li nada. Esse ano eu preciso ler pelo menos esse livro dele. Tá? É isso. E claro que eu quero ler outros livros nacionais, mas eu não vou colocar aqui como meta. Eu vou lendo os que... Por exemplo, eu gosto muito dos livros da Antofágica. E eu faço uma pequena coleção, tá? Aqui nessa estante aqui atrás. E eu espero aumentar essa coleção. E eu gosto de, tipo assim, comprar o livro na pré-venda ali e já ler ele quando chega. Então, espero que se tiver alguns lançamentos nacionais aí da Antofágica, ou eu pegar alguns dos anteriores que eu ainda não tenho, espero conseguir ler mais livros nacionais esse ano. Eu gostaria muito também de ler... Não, eu não vou prometer mais nada, vai dar certo, é isso. Pelo menos O Mar Morto eu vou ler. Próxima pergunta, número 8. Um livro que pretende reler. E aí tem 2 livros que eu preciso reler esse ano. O primeiro deles, que eu disse que iria aparecer aqui, é A Cidade de Bronze, da S.A. Chakraborty, que é o primeiro livro da trilogia, que então assim, eu preciso reler esse livro, porque eu li ele, não lembro se foi 2020 ou 2021. Eu preciso reler ele pra conseguir ler as 2 continuações, que é o Reino de Cobre e o Império de Ouro, que eu já tenho aqui. E assim, eu não me lembro de muita coisa dessa história. Eu me lembro, acho que do básico, da base, assim. Mas tem muita coisa que eu preciso relembrar dessa história. E por isso eu preciso reler esse livro esse ano. Não vai passar, vou ler. Meu Deus, toda vez que eu falo isso passa, mas eu espero que essa vez não passe. E esse ano eu quero muito, 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 do fundo do meu coração, conseguir ler uma das coisas favoritas e mais maravilhosas que eu já li na minha vida, Senhor Tolkien. Estou falando de Senhor dos Anéis, sim, estou falando de Sociedade do Anel. E porque eu nunca li o 3º livro. Vocês acreditam? Ah, eu não acredito. E eu tenho essa edição lindíssima, assim, de fã colecionador aí, que saía pela Nerd Store. Será que vai sair a capa? Enfim, as capas são de tecido, assim, ó. Coisa mais linda. Cada um é de uma cor. Peguei só o primeiro pra ilustrar aqui. E eu preciso muito reler Senhor dos Anéis e voltar a entrar em contato com a obra maravilhosa do Tolkien. Quero ler tudo que esse homem já escreveu, mas fico enrolando. Esse ano eu gostaria muito de reler esse livro. Talvez outras releituras apareçam aí ao longo do ano. Talvez sim. Não sei. Veremos, descobriremos. Próxima pergunta, número 9. Um livro hypado que você finalmente pretende ler. Aí assim, eu não sou muito de ler livros que estão no hype, assim, eu perco um pouco a vontade e eu acabo lendo esses livros, se eu leio, muito tempo depois. E o único que eu consegui pensar pra encaixar aqui é A Guerra da Papoula, da F.R.F. Kuang. Não sei, tá, como pronunciar esse nome, não sei se tô falando certo. Mas é um livro que pegou um hype gigantesco aí, fora, na gringa. E quando ele veio pra cá também, aparentemente, todo mundo tá amando. Ele veio ano passado. Mas eu não quis ler ano passado propositalmente. Por quê? Eu tenho essa coisa com as séries, como eu já disse. Então, eu quis esperar um pouco mais pra ver se... Até porque a editora que lança A Guerra da Papoula costuma ter essa questão, né? De dar uma enrolada aí nas continuações dos livros. Então, agora no começo do ano já foi anunciado que já está aí... Eu não sei se tá em pré-venda, se já tá realmente vendendo, assim, o 2º livro, que é a República do Dragão. Então, agora eu já me sinto um pouco mais confiante pra ler esse livro. Mas primeiro quero ler vários outros, mas quero muito ler A Guerra da Papoula e as continuações aí, que é uma trilogia, né? E eu acho que eu vou gostar muito desse livro, mas eu só quis esperar essa questão de ter os outros livros mesmo. Sim, eu sei que é um problema, mas eu sou assim, fazer o quê? E talvez ao longo do ano eu leia outros livros hypados, mas esse é o único que, assim, no momento eu quero muito ler mesmo. Então por isso que eu só coloquei ele aqui, tá? Próxima pergunta, número 10. Um livro clássico que você quer ler. E aí aqui eu poderia colocar Guerra e Paz,
porque, né, mas já tá em outra pergunta, então eu escolhi um outro livro que já vai cumprir outra meta também aqui, que é ler mais livros do Dostoiévski. Esse ano eu quero muito ler O Idiota dele. E eu não tenho muita vontade de ler Os Irmãos Karamazov, eu não sei porquê, mas eu já li Crime e Castigo e eu amei. Então, o próximo que eu quero ler é O Idiota. Eu sei que ele não é, tipo, o mais conhecido do Dostoiévski, mas ele também é um clássico aí da literatura russa e mundial. Então, eu quero muito ler ele, quero muito ler Guerra e Paz. E se der, ao longo do ano, eu gostaria muito de ler outros livros, assim, que eu tenho aqui encalhados nessa estante. Mas não vou nem falar sobre isso. E a última pergunta, de número 11, é o lançamento que você está mais ansioso? Tem alguns lançamentos, não vou negar, tá? O primeiro, que vai sair agora em janeiro, que eu tô assim, meu Deus do céu, preciso ler esse livro. Não acredito que esse livro tá aqui. É A Longa Marcha, do Stephen King, que foi um dos primeiros livros publicados por ele, ainda sob o pseudônimo de Richard Bachman. Só que como esse livro foi publicado inicialmente em uma coletânea que continha as obras do Richard Bachman, e aí nessa coletânea tinha Fúria, que é um livro que foi proibido aí pelo Stephen King de continuar sendo vendido e republicado e etc. Essa coletânea, tipo assim, ficou extinta e hoje você só encontra por, sei lá, R$1.000, R$2.000. A última vez que eu olhei, eu tinha achado só por R$1.000 e eu não ia comprar, obviamente. Então, assim, esperei as outras obras irem sendo publicadas. Alguns já tinham sido, mas A Longa Marcha nunca foi publicada aqui no Brasil. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro. Parece que é num ritmo que eu gosto muito, que é loucura total, assim, destruição, pessoas se matando e, sei lá, uma competição muito louca, tipo de distopia e muito louca do Stephen King. Tô muito ansiosa. Ele vai ser lançado agora em janeiro. Se der tudo certo, eu vou comprar ele na pré-venda pra eu conseguir ler agora em janeiro já. E ele não é um livro grande, então eu preciso muito ler. Eu tô muito ansiosa pra ler A Longa Marcha, do Stephen King, mas também eu estou muito ansiosa para ler outros livros de um autor que eu conheci ano passado e fiquei completamente apaixonada. E tem 2 livros já prometidos para ele, para serem lançados esse ano aqui no Brasil, que é o T.J. Klune, que é o escritor, né, de A Casa no Mar Cerúleo, que virou esse queridinho da minha vida e da vida de muitas pessoas. E se você ainda não leu, vai lá ler essa belezura, tá? Que é lindo por fora e por dentro e é perfeito. E esse ano tá prometido pra ser lançado aqui Wolf Song, que, se eu não me engano, é um primeiro livro de uma série aí, ou uma trilogia, agora eu esqueci. E também tá prometido pra ser lançado dele Under the Whispering Door, que eu não sei como vai ficar a tradução pra cá. Preciso muito ler mais livros desse autor, porque eu fiquei completamente apaixonada. E tem outros lançamentos também, tá? Que eu tô de olho, mas não vou prometer nada. Esses tipo assim, eu vou ler com toda certeza. Mas tem vários outros que eu quero muito ler, como, por exemplo, né, as continuações dos livros do Brandon Sanderson. E também, esse ano eu preciso muito começar a ler, finalmente, A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Porque eu tenho apenas 3 calhamacinhos dele, tá? E é uma série aí de 14 livros. E assim, essa editora maravilhosa, aqui, deu uma pausa aí nas publicações e tal, mas no finalzinho do ano passado foi anunciado o 8º livro, se eu não me engano. Então também já fiquei mais confiante pra ler. Espero que a editora continue publicando os outros livros dessa série, que parece ser grandiosíssima e de fantasia adulta. E quero muito ler esses livros esse ano e espero que a editora lance mesmo os próximos volumes, e aí eu vou precisar ler esses lançamentos. E aí, gente, virou uma pilha gigantesca aqui do meu lado. Falei muito mais do que eu devia, do que eu gostaria de ter falado, mas espero que você aí tenha gostado de assistir esse vídeo, tá? Se você gostou de assistir, deixa um comentário pra mim falando o que você achou. Me conte aí sobre as suas metas literárias pra esse ano. E se você quiser responder também essa tag, eu vou deixar as perguntas aqui embaixo e o vídeo original do criador da tag, que é o Paulo, tá? E é isso. Um beijo grande e até a próxima.